vários mitos, né, que estão relacionados a Capricórnio. A gente falou do mito da cabra Amalteia ou Aix, né? Tem os dois nomes, né? Porque mitologia Uhum. é essa, né? Mitologia grega é muito Sim. engraçado, né? Se foi com base na tradição de Homero, é uma história. Se foi com base na tradição de Hesíodo, que é outro autor antigo, é outra história. Então, lidar com a mitologia grega é lidar com um mundo de várias versões. Mas tem outro Uhum. mito que a gente pode relacionar com Capricórnio, né? Um mito que tem a ver com Capricórnio, que pega esse lado mais ambicioso de Capricórnio, Uhum. é o próprio história de Cronos, né? Que com medo de perder Sim. o poder para os filhos, engoliu os próprios filhos, né? Essa história é muito interessante. Cronos começou a vida dele derrubando o próprio pai do poder, né? Ele castrou o Sim. próprio pai, tirou o Urano, né? trono e assumiu o poder, muito jovem. Sim. E aí ele ficou com medo de fazerem o mesmo com ele, dele sofrer o mesmo destino dos pais, Uhum. passou a engolir os próprios. Engoliu os filhos. No final, esses filhos eles sobreviveram, porque mitologia grega tem dessa, né? O cara é engolido, mas ele depois você tira ele intacto da barriga do outro, mas tudo bem, né? A mitologia tem suas histórias bizarras. Mas ele tem uma ambição. Esse Cronos tem uma ambição. Sim. Sim. E tem uma outra história interessante que eu gosto de relacionar com o mito de Capricórnio, que eu falo que os capricornianos eles têm um pouco de complexo de Atlas, né? O que que é o Atlas? Hum. O Atlas, ele era um personagem da mitologia grega, ele era um titã, irmão Uhum. meu, e ele, como os demais O que titãs, carregava o mundo, né? isso, carregava o mundo nas costas, exatamente. Ele perdeu a guerra contra os olimpianos, liderados por Zeus, e a condenação de Atlas foi carregar o mundo nas costas, que é algo que eu acho que os capricornianos adoram fazer, né? Carregar o mundo nas costas, né? Então, a coisa do dever, do senso de dever, né? Do senso de Sim. responsabilidade. Então, às vezes, o Sim. capricorniano, ele tem essa tendência, esse complexo de Sim. Atlas aí, né? Que é algo Eu tenho bem... uma pergunta para você. Na sua opinião, você acha que ter a Lua em Capricórnio é mais pesado do que ter o Sol? Por causa do emocional ou não necessariamente? Ai, olha, eu acho que a Lua é sempre mais pesado, Ed. Hum. Sim, a Lua, ela representa as nossas emoções, né? O nosso universo, Hum. né? Os nossos sentimentos, né? O nosso lado emocional. Uhum. Ela representa os nossos condicionamentos, né? Então, são Sim. as nossas características lunares, elas são sempre mais difíceis de controlar. Sim. São coisas, são, É são mais comportamentos, instintivo, né? padrões que nós temos, que nós repetimos Uhum. ao longo da vida e que nós temos Uhum. dificuldade de mudar, né? Mudar hábito, mudar muito difícil. E especificamente a Lua Verdade. em Capricórnio, ela está exilada, né? É, A Lua, ela exatamente. né? Ela, não que a Lua em Câncer seja fácil, viu, gente? Mas, por isso que eu falo, a Lua é Não, não é fácil. você sabe, né? Não, não é, eu sei muito bem. Mas a Lua em Capricórnio, ela tá exilada. Então, assim, eu O acho que emocional fica enfraquecido de uma certa maneira, né? eu sou uma astróloga muito em cima do muro, porque eu não gosto muito dessas coisas. O que é mais difícil, o que é mais fácil. Sim, Eu sim, acho que sim. depende muito de como você lida com as características daquela posição. Claro, É claro. Não, e óbvio. tem os outros aspectos que pode melhorar ou piorar a coisa, né? Na realidade. Amenizar, eu diria. Amenizar ou piorar. Certeza, tem todos os aspectos, todas uma lua pode estar, sei lá, tendo uma quadratura com Plutão, com Saturno, uma oposição de Saturno. Uhum, Então, assim, tem toda essa questão, mas verdade. é uma lua exilada, né? Então, Sim, assim, a energia da lua é uma energia muito diferente da energia do signo de Capricórnio. sim, Não combina muito sim. bem. A lua é o acolhimento, a nutrição. Ela chega num terreno árido de Capricórnio, né? Uhum, Naquele paredão montanhoso de Capricórnio, a lua não vai se sentir uhum, à vontade. A mãe universal não vai se sentir à vontade. Então, assim, verdade. é uma posição desafiadora por si só, sem sombra de dúvida. É. Aí falando um pouquinho, né, da questão das posições de Capricórnio, né? Só vou comentar. Uhum, Capricórnio, ele passa uma imagem às vezes meio fria, meio insensível, mas ele tem uhum, peixe. Então, existe uma profundidade muito grande ali.
um emocional muito profundo, muito intenso, mas que nem sempre é mostrado, né? Então não vamos esquecer do grifo de Capricórnio, que eu acho que não tá ali por acaso. Aquele rabo de peixe não tá ali por acaso. E existe uma coisa que Capricorniano é muito sensível também, né? O Capricórnio, eu acho que Libra também tem um pouco isso, mas Capricórnio tem muito isso, uma sensibilidade muito grande à imagem que ele projeta. Capricórnio tem uma preocupação muito grande com a imagem que projeta. Capricórnio tem somente a pública, né? A social, né? Sim. Ele quer ser adequado, né? Apesar de Capricórnio ser um signo tão ligado ao trabalho, às obrigações do dia a dia, a gente pode pensar, por exemplo, a mulher de Capricórnio. A mulher de Capricórnio, ela não vai ser a mulher mais vaidosa, óbvio, né? Pensando no arquétipo aqui, né, gente? A gente até fez aquela live falando sobre vaidade, que são outras questões que influenciam, até mais do que o próprio signo solar. Mas ela quer uma imagem. Ela quer ser bem vista. Eu diria até o medo de decepcionar. Ele quer ser sempre muito adequado. Então, às vezes, até uma pessoa que, até do ponto de vista da vaidade, vai estar sempre muito, muito clássica, muito bem aparentada, muito com a imagem que tá. Isso é um ponto sensível de Capricórnio. Capricórnio se preocupa muito com isso. Então, tem essa sensibilidade muito grande aí.